Amém. Graças a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus pelos 53 anos também deste coral. Vem cá, Pablo. Vem cá, o Pablo vai orar a Deus agora, agradecendo a Deus a vida desses coristas e de outros que já passaram por aqui. E de regentes que marcaram a vida, não é? Do coral. Pablo, ora a Deus agradecendo, filho. Vamos orar, igreja. Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, Pai, e fidelidade são infinitas, dura para sempre, Pai. E esta fidelidade, a tua misericórdia, a tua graça tem sido manifesta sobre a vida deste coral. Vidas que passaram aqui, Deus, doaram o seu tempo, Deus, o seu fôlego, Pai, para glorificar o teu nome, Deus. Muito obrigado, meu Deus, por todos os regentes que passaram, meu Deus, por este coral, por esses 53 anos, meu Deus, por cada corista, meu Deus, que esteve aqui, meu Deus, e aqueles que ainda estão, Deus, que o Senhor continue, meu Deus, levantando vidas, meu Pai, para dar, meu Deus, o melhor de si, meu Deus, através da canção, meu Deus, que o Senhor possa receber o nosso louvor como um aroma suave, meu Deus, que o Senhor possa receber o nosso louvor como um som agradável ao Senhor, que parta de corações sinceros, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pelo coral Boas Novas, e te pedimos, ó Pai, que a tua bênção continue, meu Deus, se manifestando através dessas vidas, e que novas vidas se levantem para participar e fazer parte, meu Deus, deste coral tão abençoado. É assim que nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Uma igreja com o coração quebrantado, ela tem uma vida diante de Deus. Ela tem uma vida, irmãos, uma vida em ouvir a palavra. Pastor Tiago, vem cá, pastor. Nós convidamos, irmãos, o pastor Tiago para trazer a palavra de Deus nessa noite. E nós vamos ouvir nessa noite o que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos estar atentos. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele neste momento. Prazer muito grande poder estar aqui na PIB de Mauá, celebrando junto com vocês aí esses 52 anos de vida. Agradeço também ao pastor Lamarque pelo convite, ao Diego também que mediou, né, esse contato. Hoje a gente tomou um lanche gostoso na casa do Diego em Danúbia. Passamos ali um pouco antes, depois viemos para cá. Um tempo bem gostoso aqui com vocês. E eu trouxe também comigo minha noiva, pedi para a Fabi ficar rapidinho em pé, essa linda jovem aqui. E o tema que vocês vão estar falando, que vocês têm pensado durante esse mês, é esse tema sobre uma igreja com o coração quebrantado. E o meu tema de hoje fala sobre a vida de uma igreja com o coração quebrantado. E quando eu penso nesse tema, pode parecer um pouco estranho, mas eu lembro de uma história que eu li recentemente e que eu quero traçar um paralelo aqui para a gente. É a história que eu li no livro do Geoffrey Blaney, um historiador, um professor de Harvard. Ele escreveu um livrinho chamado Uma Breve História do Mundo. E numa parte desse livrinho, então, ele conta a história de como o Império Mongol se expandiu por toda a região ali da Ásia, chegando até as portas ali da Europa. E ele fala sobre as táticas que os mongóis usavam para conquistar seus inimigos, como eles lançaram mão da descoberta da pólvora, que era a maior descoberta até então, isso no começo do século XIII, os seus ataques surpresos, os seus vandalismos. Mas também o exército mongol, com seus 130 mil soldados, que muitas vezes andavam montados em um cavalo e com o outro do lado, porque se aquele que eles estavam montado se cansasse, eles saltariam para o outro e continuariam caminhando. Eles tinham uma tática também de rendição, onde Gengis Khan, o grande líder do exército mongol, ele propunha à cidade que ia ser atacada um tratado de rendição. E essa cidade, então, para que ela não fosse destruída, ela deveria dar 1/10 da sua população a Gengis Khan para servir ao exército mongol como escravo.
e 1/10 da sua riqueza para os mongóis. Se a cidade topasse fazer isso, se ela concordasse fazer isso, dá 1/10 da sua população e 1/10 das suas riquezas, então ela se entregava àquele exército e ela não era destruída. E quando eu penso nessa história de guerra e de batalha e de conquista, eu penso um pouco também na conquista que o Senhor Jesus Cristo fez no nosso coração. Porque o Senhor Jesus Cristo, diferente da proposta que Gengis Khan fazia para as cidades que ele atacava, ele não pede de nós apenas 10% do nosso coração. Ele não pede de nós apenas 1/10 da nossa vida. O Senhor Jesus, quando faz a proposta de rendição para nós, ele pede a nossa vida como um todo. E ele pede também o nosso coração como um todo. Então, quando eu penso no coração quebrantado, eu penso num coração totalmente rendido aos pés de Cristo. Eu penso num coração que, diante desse poderoso Rei, não ousa deixar de dar sequer 10%, mas entrega 100% da sua vida. Um coração quebrantado é um coração totalmente dedicado, devotado ao Senhor Jesus, porque reconhece, como o irmão de Luiz de Carvalho comentou um pouquinho agora com a gente aqui, a misericórdia de Deus. Quando eu penso no povo de Israel, muitas vezes, qual a razão do povo de Israel a apresentar um coração endurecido, um coração resistente? Era porque o povo de Israel, vira e mexe, se esquecia da bondade de Deus no seu passado. E por isso eles tinham um coração endurecido, o contrário de um coração quebrantado. E hoje à noite, então, eu quero falar sobre a vida de um coração quebrantado, sobre 3 aspectos dessa vida, desse coração quebrantado que uma igreja deve ter e que cada membro dessa igreja precisa ter. Porque uma igreja só vai ter um coração plenamente quebrantado quando todos os seus membros, quando todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo tiverem também um coração quebrantado. Eu quero convidar você a abrir a carta aos Romanos, no capítulo 12, e nós vamos ler então os versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ver se vai funcionar. Está funcionando aqui, legal. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos ler? Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional ou culto espiritual de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero propor nessa noite que o coração quebrantado se entrega a Deus em resposta de gratidão por sua imensa compaixão. O coração quebrantado se entrega a Deus em resposta de gratidão por sua imensa compaixão. Paulo aqui, muito interessantemente, ele está chegando numa parte que é uma dobradiça da carta aos Romanos, o capítulo 12. Ele, do capítulo 1 ao 11, ele falou basicamente dos aspectos doutrinários da fé cristã. Ele falou sobre a nossa condição de pecado, nos capítulos de 1 a 3. Ele falou sobre a justificação, que é alcançada por causa da graça de Deus e por meio da fé, nos capítulos 4 e 5. Ele falou então sobre o processo de santificação, nos capítulos de 6 até o 8. E aí então, nos capítulos de 9 a 11, ele começa a explicar o plano de Deus para a igreja, dentro do plano maior que Deus tem, soberano. E aqui então, a partir do capítulo 12, Paulo começa a trazer uma série de exortações práticas para a vida da igreja. Paulo começa a trazer desafios éticos, morais, que diante de toda essa ação de Deus, a igreja deveria ter. E ele começa exatamente focalizando na misericórdia de Deus. Porque um coração quebrantado focaliza a sua atenção nas misericórdias de Deus. Olha como Paulo começa o capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. O que Paulo estava querendo dizer quando ele falou sobre misericórdias de Deus? Paulo estava olhando para tudo aquilo que Deus havia feito até então. Paulo estava lembrando aqueles irmãos, por exemplo, daquilo que ele disse no capítulo 3, versículo 24, que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus.
onde se não fosse a graça nós estaríamos perdidos. Paulo está pensando, por exemplo, no capítulo 5, no verso 8 do capítulo 5, que diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Maior amor que esse não pode haver. O amor de entregar o próprio filho, o amor de doar o seu próprio filho, de entregar o seu único filho por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Então Paulo está olhando para esse amor, para essa graça, para essa misericórdia, para essa entrega de Deus, para esse interesse de Deus por nós, porque misericórdia, no final das contas, é isso. É eu olhar para aquela pessoa que está numa condição miserável, numa condição perdida, então eu me identifico com aquela pessoa e eu vou resolver o problema daquela pessoa. E foi isso que Deus fez conosco. E aí Paulo, então, no capítulo 8 de Romanos, ele vai falar sobre esse amor de Deus, que nada pode nos separar desse amor. Esse amor de Deus que nada pode nos afastar dele. Eu imagino os irmãos de Roma passando por dificuldades, passando por lutas, e talvez no meio da sua fome, talvez no meio das perseguições, até mesmo no perigo da espada, um pouco antes de Nero começar a matar um monte de cristão em Roma, culpando os cristãos por causa do incêndio de Roma. E Paulo dizendo, mesmo que a espada nos alcance, nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus por nós é tão forte, é tão profundo, que nada pode nos separar desse amor. Então Paulo começa a olhar para essa misericórdia, e ele faz um apelo em cima dessa misericórdia. Irmãos, vamos olhar para essas misericórdias. E esse apelo de Paulo não é qualquer apelo, é um apelo apostólico, é um apelo de um homem que era representante do Senhor Jesus Cristo, daquele grupo mais chegado que viu o Senhor Jesus ressurreto. Paulo começa a carta aos Romanos se identificando como apóstolo de Cristo Jesus. E no capítulo 15, nos versículos 15 e 16, ele vai dizer, olha, eu tive que ser franco com vocês em alguns ensinamentos aqui, como ministro dos gentios, constituído por Cristo, para ser ministro aos gentios. Então Paulo faz um apelo que na verdade é uma indicação de como nós devemos viver. Um coração quebrantado se focaliza na misericórdia, se focaliza no amor de Deus. Olha para trás e vê tudo aquilo que Deus fez por nós. Olha para trás e vê a nossa condição perdida, a nossa condição sem esperança, e lembra do Deus que agiu na nossa história e nos deu sentido e nos deu esperança. Porque é um Deus de graça e é um Deus de misericórdia. É impossível você ter um coração quebrantado, ter um coração derramado, rendido totalmente a Jesus Cristo, se você não tiver um coração que, antes de tudo, se focaliza nas misericórdias de Deus. Coração quebrantado, então, em primeiro lugar, se focaliza nas misericórdias de Deus. Segundo aspecto aí, que a gente vai dar uma olhada, é que um coração quebrantado, ele se entrega a Deus como resposta de gratidão. Um coração quebrantado, ao olhar para as misericórdias de Deus, ele não tem outra resposta a dar a Deus, senão a consagração, senão a dedicação. E é o que Paulo continua falando no restante do versículo, quando ele fala, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto espiritual de vocês. É interessante essa palavra usada aqui para apresentar. Essa palavra grega ela é usada, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 2, quando Maria chega ao templo e leva o seu bebezinho Jesus e o dedica ao Senhor. Quando Paulo fala que nós devemos nos apresentar a Deus, ele está falando de uma dedicação a Deus, de uma entrega a Deus. Na época da adoração a Deus no Antigo Testamento, o que se fazia era algo parecido. Só que, diferentemente, aqui o que Paulo pede não é mais que a gente ofereça um cordeirinho, como era na época do Antigo Testamento, onde se pegava um cordeiro, se entregava esse cordeiro ao sacerdote, ia ali no altar de bronze, na parte externa do templo ou do tabernáculo, e o adorador então encostava as suas mãos na cabeça do cordeirinho, se identificando com aquele cordeirinho e entregando o cordeirinho para o sacerdote. No Novo Testamento, o que Paulo propõe para a gente é algo diferente. É que a gente não mais ofereça um cordeirinho a Deus, mas que a gente ofereça os nossos próprios corpos a Deus.
E Paulo usa a palavra corpo aqui não só para fazer referência ao nosso físico, mas ele usa a palavra corpo para fazer uma referência ao nosso ser por inteiro. Ele usa, por exemplo, o termo corpo, lá em Romanos capítulo 6, quando ele fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, nem se submetam às suas paixões. Quando Paulo usa a palavra corpo ali, ele usa naquela ideia de uma sinédoque, onde você usa uma parte pelo todo, onde você fala do corpo, mas você está falando do ser por inteiro. Como Paulo dizia em Filipenses capítulo 1, onde ele fala assim: eu quero que Cristo seja glorificado por meio do meu corpo. Ele não estava falando só sobre a parte física, material dele. Ele estava falando sobre o ser dele por inteiro. E quando Paulo diz aqui, vocês precisam apresentar o corpo de vocês como sacrifício a Deus, ele está falando: entreguem o ser de vocês, a vida de vocês, o coração de vocês como sacrifício a Deus. Não é mais o cordeiro que vai no lugar de vocês. São vocês mesmos que se entregam a Deus em sacrifício. E não é mais um sacrifício que você oferece para alcançar o perdão de Deus. Porque no Antigo Testamento se ofereciam sacrifícios para que o adorador fosse perdoado. Mas agora a gente oferece o nosso sacrifício a Deus porque nós já fomos perdoados. Por gratidão àquele que foi o maior sacrifício de todos, o Senhor Jesus Cristo. Um coração quebrantado entrega a sua vida a Deus. Entregue, não fica pedindo de volta. Entregue, não fica dizendo: Deus, não, peraí, não é bem por aí. Deus, espera um pouquinho, volta um pouco aqui. Não, Deus, espera aí, deixa que eu sei, essa areazinha aqui, deixa que eu digo que tem que fazer. Não, um coração quebrantado se entrega por inteiro. É mais ou menos aquela ideia do presente. Você dá uma camisa de presente para uma pessoa. Né? Toma aqui o presente, bonito e tal. Você não vai ficar perguntando para a pessoa: você está levando direitinho a camisa que eu te dei? Não lava, tenta lavar uma vez por semana só para não estragar. Nem usa muito também, porque senão vai acabar logo. Cuida bem do presente que eu dei para você. Não, você entrega e você descansa. É dela. A pessoa faz o que ela quer com o presente que você deu para ela. E a mesma coisa acontece aqui. O que Paulo está dizendo é: entregue para Deus e deixa que Deus diga o que Ele quer. Deixa Deus fazer o que Ele quer com a sua vida. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus dirigir a sua vida. Um coração quebrantado se entrega a Deus, se consagra a Deus, se dedica a Deus e fala: Deus, está aqui. Cansei. Eu não vou mais dirigir minha vida. Eu não quero mais seguir os meus velhos caminhos, os meus velhos hábitos. Eu não quero mais me entregar àquele outro Senhor que Paulo vai falar no capítulo 6 de Romanos, ao pecado. Não. Eu quero me entregar a Deus. Ele é o meu novo Senhor. E eu quero viver para Ele. E Paulo então começa a dar várias características desse sacrifício aqui, que são bem interessantes. Primeiro, esse sacrifício é um sacrifício vivo. E aqui é novamente um outro contraste. Porque enquanto o sacrifício no culto judaico, no templo hebreu, era realizado com a morte do animal, o nosso sacrifício é realizado com a nossa vida. Em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Onde nós estivermos, a nossa vida precisa ser um sacrifício a Deus. Na sua casa, com a maneira como você trata o seu cônjuge. Na sua casa, o modo como você trata o seu filho, como você trata o seu pai, como você trata o seu irmão. A nossa vida precisa ser um sacrifício a Deus. No campo de futebol, quando aquela pessoa está fazendo batendo uma bola com o pessoal do trabalho, aquele cara complicado do trabalho te chuta, te pega de jeito, assim, faz aquela falta. E Deus está falando: eu quero que você seja um sacrifício a mim nesse momento também. Quando aquela pessoa dá uma fechada de trânsito em você, no trânsito em você, sabe aquele cara que dá seta e joga o carro para cima? E a sua vontade é quase que esganar o cara. E Deus está falando: se entregue a Deus como sacrifício agradável. Não reaja. Não haja conforme o velho homem. Não faça a sua própria vontade. A sua vida agora não pertence mais a você. Pertence àquele que se deu por você, a Jesus Cristo. Em todo lugar, em todo momento. Em momentos que a gente está conversando sobre a vida de outras pessoas, sabe aquele momento que a gente está falando: sabe fulano? Então, Deus também quer que você use a sua língua, o modo como você fala, o que você fala, como sacrifício a Deus. É em todo momento, em todo lugar. E não só isso. O sacrifício agradável a Deus também é um sacrifício santo. É um sacrifício dedicado, separado para Ele. Quando a gente pensa em santidade, a gente pensa exatamente nisso, né? Como se Deus nos retirasse do mundo para sermos dedicados a Ele.
Não no sentido que nós vamos virar um bando de ET, ou que vamos construir a nossa comunidade lá no fim do mundo e vamos viver sozinhos para sempre. Não, não é isso. É santidade no sentido de que o estilo de vida do mundo, o modo de pensar do mundo, a maneira de viver das pessoas ao nosso redor, nós não compactuamos mais com isso, nós não participamos mais disso. Nós mudamos de vida, Deus nos separou. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu gostava muito de chupar laranja, e eu então, depois que eu almoçava, pegava umas 3, 4 laranjas, ia lá para o quintal da minha casa e ficava chupando. Eu lembro que eu sempre tinha muita atenção para quando uma laranja começava a desenvolver algum tipo de fungo, de bolor, eu tirava aquela laranja ou separava as outras que estavam boas daquela, porque eu sabia que aquele bolor daquela laranja ia passar para as outras. É mais ou menos isso que Deus fez conosco. Ele nos separou do estilo podre, do estilo pecaminoso do mundo que nós vivemos, desse mundo anti-Deus, para vivermos de forma consagrada a Ele. Então, um sacrifício santo a Deus é um sacrifício totalmente dedicado, onde o meu modo de pensar não é mais o mesmo modo que o mundo pensa, mas o modo como Deus pensa. E a nossa tendência, muitas vezes, é ver a santidade como algo pesado. Poxa, tem que ser santo. Nossa, que difícil. Enquanto todo mundo pode fazer um monte de coisa. Pode brigar com o marido, com a mulher. Enquanto todo mundo pode falar o que quer, eu tenho que ser santo. A gente vê a santidade como um peso. Mas é interessante quando a gente lê a carta aos Efésios, e Paulo começa aquele seu louvor a Deus, ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo louva a Deus por ter escolhido a ele e a igreja de Éfeso, e por ter nos escolhido para sermos santos. Então, santidade não é algo pesado que nós carregamos, mas é algo maravilhoso que agora nós podemos experimentar, porque Deus nos separou, porque Deus nos tomou para si, e nós podemos ter uma vida santa. Quando a Bíblia fala de santidade, ela muitas vezes aborda até mesmo nesse aspecto também moral, sexual. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 a 8, ele vai dizer: olha, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele vai falar: olha, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, que o modo como vocês tratam uns aos outros seja de pureza. E se nós queremos ser sacrifícios santos a Deus, nós precisamos zelar pela nossa pureza moral. O modo como nós, homens, olhamos para outras mulheres, o modo como o que eu faço quando eu estou em casa sozinho, ninguém está mais ao meu redor, o que eu faço, o que eu olho, o que eu vejo. Um sacrifício santo a Deus é alguém que busca cultivar um olhar puro. O que as mulheres também, por outro lado, na forma como se vestem, na forma como se portam, se elas de fato se oferecem como sacrifício santo a Deus e consagrado a Ele. É isso que é santidade de vida. Santidade de vida é aquilo que Paulo vai dizer, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 7, depois de terminar todo o seu discurso, falando: olha, não vivam em comunhão próxima e íntima com as pessoas desse mundo, porque vocês fazem parte do povo de Deus. Ele vai dizer no final: olha, tendo em vista tudo isso que eu falei, purifiquemos de toda a maldade, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Andar em santidade também é buscar cultivar, no lugar de buscar a comunhão íntima com aquelas pessoas que são de fora, eu busco desenvolver intimidade com aqueles que estão dentro. Porque eu sei que isso faz parte de um crescimento. Quantas pessoas eu não vi na minha igreja deixarem a igreja exatamente porque começaram a amar o mundo, gostar do mundo e se envolver com a galera do mundo a tal ponto onde já não tinha mais diferença a vida deles e a vida do pessoal do mundo. Nós temos que estar no mundo, mas fazer diferença no mundo que nós estamos, e não nos contaminarmos e nos envolvermos de forma íntima com esse mundo. Por último, um sacrifício a Deus, que Paulo vai dizer aqui, é um sacrifício agradável. E a ideia de agradar é exatamente fazer algo que vai alegrar o coração de Deus, que vai deixar Deus feliz conosco. Sabe aquele sujeito que casa, completa um ano de casamento, né, e ele quer agradar a esposa naquele aniversário de um ano, né? Então ele leva a esposa num lugar caro, economiza o ticket de 4 dias de trabalho, assim, sabe? Passa fome no trabalho, mas paga aquele restaurante caro e sai com a esposa e faz ela feliz, e
faz uma surpresa e agrada a esposa. É isso que Deus está falando aqui. Nós precisamos ser um sacrifício que agrada a Deus, que honra a Deus, que alegra o coração de Deus. Paulo vai usar essa palavra agradável, por exemplo, em Romanos capítulo 14, nos versos 14 a 18, logo no finalzinho do versículo 18, ele vai falar sobre o modo como nós nos tratamos uns aos outros aqui, no modo como nós nos relacionamos como igreja, no sentido de entender o outro, no sentido de respeitar o outro, no sentido de não fazer aquilo que vai ofender o outro, e no sentido também de perdoar, de abrir mão dos meus direitos em prol do outro. Paulo termina dizendo que quem tem esse tipo de atitude, é alguém que serve a Cristo e é agradável a Deus. Você quer ser um sacrifício agradável a Deus? Aprenda a entender o seu irmão. Aprenda a abrir mão daquilo que você gosta e do que você quer, em prol do seu irmão. Isso é um sacrifício agradável. A palavra agradável também vai aparecer lá em Efésios capítulo 5, versos 9 e 10, quando Paulo fala sobre provar aquilo que é agradável ao Senhor. E ele vai juntar isso com o fruto da luz, que é bondade, justiça e verdade. Um sacrifício agradável a Deus olha para a necessidade do outro e age com bondade. Como eu posso suprir a necessidade do outro? Como eu posso ajudar aquela pessoa? Como eu posso estar mais atento para o que está acontecendo ao meu redor? Isso é algo que agrada a Deus. É alguém que vive em justiça, que vive verdade, que busca ter uma vida transparente, uma vida íntegra. Não tem nada do que esconder para os outros. Não tem nada escondido. Não. Busca viver em integridade, em verdade, em sinceridade de vida. Isso é um sacrifício agradável a Deus. E Paulo continua dizendo que esse é o nosso culto espiritual. É espiritual porque, diferentemente de como acontecia também no Antigo Testamento, claro que envolvia o aspecto espiritual também no Antigo Testamento, sem dúvida, as pessoas tinham que ter um coração dedicado a Deus.